E aí pessoal, beleza? Matheus aqui, e no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco da minha história de como eu aprendi inglês sem sair do Brasil. E sim, já adianto, é possível sim você aprender o inglês ou qualquer outro idioma sem sair do país. Hoje vivemos na época da tecnologia, das informações, dos smartphones, dos aplicativos e das inúmeras ferramentas que estão aí à nossa disposição para nos ajudar a aprender o inglês ou qualquer outro idioma. Então, minha história começa em 2007, quando um amigo meu me indica um jogo chamado RuneScape, um jogo online muito popular na época. Eu só tinha 12 anos na época, mas foi nesse momento que eu tive minha primeira noção de como o inglês é importante fora do âmbito escolar. Pois para você progredir no jogo era necessário você ter o básico de inglês, para você entender como o jogo funcionava e para conversar com outros jogadores. Eu joguei esse jogo de 2007 a 2010, né? E durante esse tempo foi que eu dei meus primeiros passos no inglês. Passou-se um tempo e chegou o ano de 2013. Eu já tinha formado no ensino médio e decidi progredir ainda mais no inglês, entrando num desses cursos famosos que a gente vê por aí na TV. Foi durante esse tempo que eu considero que eu cheguei no nível intermediário. Mas esses cursos, eles têm um problema. Eles são muito longos, geralmente de 4 a 5 anos para você terminar, é que nem uma faculdade. Então eu não estava disposto a chegar até o fim. Chegou um tempo que eu tinha me enjoado um pouco, né? Mas em meados de 2014, eu decidi firmemente que eu queria sair do nível intermediário para o nível avançado. Então foi nesse momento que eu decidi estudar todos os dias em casa. Eu considero que para você passar do nível intermediário para o avançado, é muito importante que você se doe mais, que você tenha uma dedicação maior, porque infelizmente nenhuma aula, nenhum curso, nenhum professor tem o poder de nos deixar fluente. É realmente algo pessoal, algo necessário que o aluno, que o estudante faça de uma forma cotidiana. Mas um dos pulos do gato que eu dei e que me ajudou muito foi agregar, conectar temas de meu agrado ao aprendizado. Então eu comecei a assistir desenhos animados que estavam ali disponíveis na internet. Desenhos que gostava muito na infância e continuava gostando na época, porque eram bons desenhos. Um desses desenhos, chamado Yu-Gi-Oh!, por exemplo, tinha aproximadamente 200 episódios, muitos episódios. Então assisti todos eles em inglês e com a legenda. Assisti também Dragon Ball, filmes e séries, além também de um noticiário chamado CNN 10, que era um noticiário diário da CNN, para ficar ligado nas notícias e também diversificar um pouco o vocabulário, né? Porque uma coisa é um vocabulário que você adquire assistindo desenhos e séries, outra que você adquire assistindo noticiário. Mas durante a minha semana, depois de horas e horas assistindo essas coisas, eu anotava todo o vocabulário que não tinha conhecimento e ao fim da semana eu revisava esse vocabulário e contextualizava colocando-os em frases para poder absorver melhor o sentido, o uso, né, de como usar esses novos vocabulários no dia a dia, nas conversações em inglês. Então, eu passei 1 ano e meio nesse processo e eu gostava, e isso foi o que me ajudou bastante. Eu gostei desse processo. O tempo não foi um problema, porque eu estava gostando de ver meu inglês evoluindo. E isso é muito importante, que você veja essa evolução, que você goste do processo. Esse é um dos pontos mais importantes. Passado-se 1 ano e meio, final de 2015, tinha uma viagem marcada de cruzeiro de Salvador, minha cidade natal, a Búzios. Então ali foi minha prova de fogo, minha oportunidade de realmente constatar de que todo aquele tempo não tinha sido em vão, que eu tinha evoluído, né? De verificar que eu era fluente. Então no primeiro dia eu já cheguei no refeitório e vi uma mesa de gringos, né? Pessoal de todos os lugares, da Ásia, da Europa, das Américas, e eu vi ali o pessoal meio que trabalhando nômade digital, algo novo na época. Então fui lá, me apresentei e em poucos minutos já estava ali me interagindo, e o pessoal que tinha ido viajar comigo ficou surpreso, né?
Eu tinha acabado de chegar e estava ali interagindo com um gringo, mas isso é muito importante, porque você se expor ao idioma, você não ter medo de pagar amigos, de cometer erros, é uma questão muito importante para que você avance. As pessoas, geralmente, os estudantes não vão te julgar, isso é algo mais psicológico. Então, fazendo isso, jogando toda a timidez de lado, eu percebi que estava fluente. Pois eu considero fluência não quando você tem um inglês perfeito, não quando você tem um vocabulário perfeito, mas quando você é capaz de se comunicar e você é capaz de entender o que outros estão falando para você de forma fluida, sem grandes pausas, sem grande trava, entendeu? E eu já tinha percebido que eu estava fluente na parte escrita, na leitura, que realmente são coisas mais, na minha opinião, mais tranquilas de você avançar. Mas desde então, fiquei muito feliz, mas desde então não parei de aprender. Já faz mais de 15 anos que eu estou aprendendo o inglês, já aprendi o espanhol também, né? Dou aula de inglês e espanhol particular. Mas é um processo, aprender um idioma estrangeiro é um processo que não termina. Você continua aprendendo e é algo bom isso, né? Então, essa foi minha história, galera. Se isso te agregou, se isso te ajudou de alguma maneira, deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Valeu!